Da nutrição tem tanta coisas que a gente precisa abordar e a doutora Mônica disse tão perfeitamente que a gente tem que ver onde estamos, né? Então, a gente precisa entender exatamente o momento onde você está com a nutrição, o que você tem a entender, qual é a consciência que você tem da doença, que o lipedema é uma doença de uma inflamação crônica de baixo grau, e é muito interessante quando você entende isso, quando você consegue compreender onde você está e quais são as mudanças que você precisa fazer. Eu sou Silvana Portugal, sou nutricionista especialista em nutrição clínica funcional. Também trabalho com a fitoterapia funcional, que é uma especialidade extra muito importante, que agrega bastante à nutrição no tratamento do conservador do lipedema. E também eu trabalho com a formação de alergias, intolerâncias alimentares, sensibilidades, que isso é muito importante vocês também compreenderem. Qual o momento que você está? Será que você tem alergia? Será que você é sensível? Será que você tem alguma intolerância? E tudo isso é o mundo da nutrição que traz para você, com parceria aí com essa equipe toda do lipedema da Clínica Ravivari. Qual seria o impacto da doença na minha área de atuação? Dentro da nutrição, nós precisamos entender o que é essa estratégia nutricional personalizada e individual. O que seria isso, Silvana? Como que eu vou identificar isso? Será que se eu ler um livro, se eu pegar uma matéria, se eu pegar um e-book, se eu pegar alguma coisa extra na internet, eu vou conseguir? E aí é que entra essa questão individualizada, porque cada pessoa, cada ser humano tem um DNA. Nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro, nem sempre o que é importante você consumir é desastroso para o outro também. Então, às vezes, a gente pode pegar um geral, né, uma questão geral, no sentido de comida de verdade, desembale menos, descasque mais, isso é muito geral, mas no lipedema a gente precisa ser um pouquinho mais específico, porque essa inflamação crônica de baixo grau, ela tem que ser revertida, ela precisa muito ser controlada, ela precisa que você entenda o processo para você barrar isso e você conseguir dar os resultados que você precisa, e para os outros profissionais também. Então, quando a gente fala em inflamação, é uma resposta natural do organismo, né? Porém, a inflamação crônica, ela vai ser uma inflamação que você precisa entendê-la e precisa também trabalhar para evitar esse desequilíbrio todo do organismo, né? E dentro da nutrição, a gente entra principalmente no tratamento conservador do lipedema, a gente vai entrar com a dieta anti-inflamatória, que é exatamente isso, que é exatamente você entender o que você vai fazer com essa alimentação e o que é uma alimentação anti-inflamatória, o que é uma alimentação alcalina, o que é uma alimentação que vai nutrir suas células, que vai descansar as suas células. Na verdade, a gente brinca muito e fala que a nutrição, a dieta anti-inflamatória, ela tem que descansar seu corpo. Ele está ativado numa cascata de inflamação e eu preciso parar isso, eu preciso controlar isso. E essa dieta ela tem esse poder. Ela consegue te dar todas as diretrizes para você frear, para você reduzir essa inflamação, para você ter resultado a longo prazo. Porque não adianta também você pegar essa dieta, fazer e quer resultado daqui uma semana. É um processo. E esse processo é importante que você entenda e saiba onde você está. Geralmente, a dieta anti-inflamatória ela é baseada nos alimentos naturais, saudáveis, legumes, frutas, verduras. E dentro disso tudo, eu ainda preciso identificar com você quais desses alimentos são mais importantes e menos importantes para você e quais você não pode consumir. Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, não posso consumir lentilha, e é um alimento super saudável, gostoso, saboroso, e eu tenho alergia, eu tenho sensibilidade à lentilha. Então, dentro disso, a gente tem que especificando um pouquinho com o paciente, com vocês, para entender onde você está. Será que esse alimento que é tão bom vai fazer bem para mim? E, além de tudo, a gente precisa também
entender se você precisa, se você está com sobrepeso, se você precisa ativar aí o processo de emagrecimento, se você está com obesidade ou não, o que acontece, o que a gente vai fazer, são muitos detalhes e são todos importantes, e você precisa falar com o profissional o que você também depende, né? Olha, o meu objetivo é terminar com a dor. Meu objetivo principal é perder gordura, né? Essa gordura inflamada, reduzir essa gordura para me dar mais qualidade de vida também. E isso vai acontecer a longo prazo do seu tratamento, né? E dentro da nutrição, quais seriam as novidades tecnológicas, abordagens e de procedimento dentro da área da nutrição? É muito bacana, porque você consegue hoje, né, uma consulta completa com um profissional nutricionista especializado, ele vai solicitar para você exames de sangue. Por quê? Os exames de sangue a gente tem que avaliar como você funciona. Será que sua função hepática está ok? Função renal, função tiroidiana, as suas adrenais, você consegue colocar isso tudo funcionando muito bem? E através de alguns exames eu consigo identificar com você o que eu vou ter que trabalhar também. Então, eu preciso identificar, ajudá-la a entender onde você está em tudo isso aí. Às vezes você tem um exame que é a insulina, que é altíssima, e eu preciso controlar. Então, nesse caso, você tem que a gente vai entrar aí com uma dieta de resistência insulínica, uma dieta low carb, uma dieta que vai te favorecer a controlar essa insulina. E uma insulina alta, ela traz vários malefícios também, então eu preciso controlar isso, né? Através dos exames de sangue, eu também consigo identificar algumas questões nutricionais. Eu preciso fazer ajustes nutricionais com você. Por quê? Porque eu preciso frear a inflamação. E eu preciso te dar matéria-prima. O seu corpo ele precisa exatamente disso, matéria-prima, para você entender o que você precisa. Uma pessoa, por exemplo, com falta de magnésio, falta de zinco, falta de triptofano, complexo B, é uma pessoa que vai ficar completamente desanimada, indisposta, inflamada, dói, porque o magnésio é um nutriente naturalmente anti-inflamatório. Então, dentro disso, a gente vai identificar também o que é importante para você, o que você vai conseguir, o que eu vou conseguir te ajudar nesses ajustes nutricionais. E, além disso, a gente tem exames também de microbiota intestinal, tem um sequenciamento da microbiota do seu intestino. É importante entendermos se você está em desequilíbrio, se você tem uma disbiose, que é um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, ou se você está em equilíbrio. Quando a gente percebe isso, através também de um exame, a gente consegue identificar que bactéria tem no seu intestino, que eu preciso diminuir e quais que eu preciso aumentar. Então, tudo isso é importante e agrega bastante no seu tratamento, porque você vai identificar até mesmo o momento certo de colocar o probiótico. Nem todo mundo precisa e depende dos probióticos. Probióticos, para quem não sabe, são bactérias benéficas, favoráveis para a nossa microbiota intestinal também. Além desse exame de microbiota, a gente também tem o exame de alergia alimentar tardia e também temos exames de polimorfismo genéticos. Esses polimorfismos é muito interessante a gente identificar, porque tem pacientes que têm polimorfismo da vitamina D, por exemplo. Então, é um paciente que eu vou precisar ter mais atenção com ele. Então, eu vou precisar de dar umas vitaminas para ele com talvez um pouco maior de quantidade, junto com o ômega 3, junto com a vitamina A e a K2. Então, são detalhes que são importantes ao longo da vida, não só para o lipedema, mas para a nossa longevidade, para que todo mundo quer hoje é envelhecer saudável também. E a suplementação, ela vem atrás disso. Então, depois que é identificado tudo isso, depois que você já consertou a alimentação, já está com uma alimentação anti-inflamatória, já está toda bonitinha, organizada, aí sim vem a suplementação. Ela não pode ser primeiro, porque muitas vezes, infelizmente, eu vejo até pacientes conversando, pessoas falando, eles vão lá na farmácia e compram aquele tanto de suplemento. Gente, toma cuidado com isso, porque vocês podem, inclusive,
atrapalhar a sua bioquímica. Esse sinergismo entre nutrientes é muito importante. Então, quando a gente faz uma suplementação, ela tem que ser personalizada, individualizada, ela é feita para você. Ela não pode ser feita para todo mundo e você também vai consumir e ter o benefício que ela vai te propor. Então, nós precisamos entender que essa suplementação, essa individualidade no tratamento, principalmente para uma inflamação crônica de baixo grau, é super importante. Vocês precisam entender isso de uma forma mais ampla para que você se ajude, né? E a fitoterapia, são os fitoterápicos que a gente pode utilizar também, e vem também depois que eu identificar o que você precisa. Então, qual o momento que o paciente está? Ele vai fazer ele está no tratamento conservador? Ele está num pré-cirúrgico? Silvana, eu vou fazer uma cirurgia, então eu estou com pressa, eu tenho que fazer tudo isso? Calma, eu tenho que deixar você para o cirurgião intacta. Eu tenho que deixar você muito organizada para você chegar na sua cirurgia e ter resultado. Eu não posso entregar você para o médico com uma insulina alta, com falta de zinco, com falta de ferro, uma ferritina super baixa, com anemia. Então, a gente tem que organizar tudo isso. Até mesmo para pós-operatório, você ter uma resposta boa, você ter uma cirurgia com tudo bonitinho, com toda a sequência, sem sequelas, com tudo que você precisa para ter um bom resultado. Então, isso é muito importante. E os fitoterápicos, eles ajudam bastante em várias questões aí também. Quais são os resultados obtidos e como o tratamento se interconecta com as outras áreas desse encontro? Muito importante, a doutora Mônica já deixou, ela abraçou todos nós, né? Foi muito lindo, me senti abraçada também. Então, assim, é muito importante o trabalho multidisciplinar. Eu sozinha, a doutora Mônica sozinha, os outros profissionais sozinhos, não vai conseguir te dar o resultado que você merece. Então, você merece um resultado maravilhoso. Então, você tem que aderir ao tratamento, a essa equipe que quer te abraçar. Então, você vai ter a psicologia, a fisioterapia, que eu preciso também ajudar o seu sistema linfático, isso é muito importante. O médico angiologista, que vai identificar se você tem alguma questão na sua circulação ou não, né? Então, e o médico cirurgião, o caso do cirurgião plástico, para ser o que faltava, somente aquilo. E você não pode chegar lá daquele jeito, cheguei. Não é assim, gente, cuidado com isso, porque é muito importante que vocês entendam, porque o lipedema é uma doença crônica, quem tem, não vai deixar de ter, você pode controlar. Aí sim, o controle do lipedema é super favorável, é muito bacana quando você entende isso e você mesma consegue controlar tudo isso. E isso vai fazer com que você sinta mais disposta até encarar os outros passos também. E você tem uma vida maravilhosa, porque o lipedema também, quem tem, ele é assim, é um convite para você ter um estilo de vida saudável. Quase um convite obrigatório, porque se você não entra no estilo de vida saudável com o lipedema, ele fica em desequilíbrio o tempo todo. E isso atrapalha muito vocês. Então, não é interessante, né, não entender e não agregar a todo mundo que quer te dar o melhor resultado possível. E o que você deve fazer para aderir a esse tratamento, né? Essa pergunta é bem interessante no sentido de você também fazer essa autoanálise. O que eu preciso nesse momento, onde eu estou, e o que vai acontecer comigo se eu simplesmente fazer metade? Se eu fizer só um pouquinho daquilo que a Silvana falou, né? Então, se eu fizer tudo, se eu ir na psicologia, na fisioterapia, no angiologista, no cirurgião, o que eu vou fazer com isso? Você precisa entender esse momento. Eu preciso entender que dentro desse tratamento, onde eu estou e o que eu preciso fazer para o profissional também poder me dar o máximo dele. Porque nós, profissionais, dependemos de ouvir vocês, de entender a dor de vocês, de identificar aonde vocês estão para sabermos o que fazer também. Porque isso vai fazer total diferença para você. E é o que nós aqui estamos tentando, estamos fazendo. A gente quer que você entenda
onde você vai estar para você conseguir agregar tudo, principalmente dentro também, no meu caso aqui, que é essa nutrição, né? A sua alimentação, ela precisa ser uma alimentação que vai te favorecer. Já chega, acabou, gente. Lipedema dá um tempo. Por que ele tem que dar um tempo? Porque você já tem como saber controlar isso com essa consciência da alimentação, com essa dieta que vai favorecer você. E talvez nem é o tipo da dieta no momento, igual eu falei, anti-inflamatória, alcalina, low carb, tem várias outras, né? Tem a plant-based também. Você tem que avisar o profissional o que você pretende. Olha, eu tenho um estilo de vida assim, eu posso fazer essa dieta assim, ou assado, o que eu tenho que trabalhar, porque a sua rotina é muito importante para mim. Porque é nessa rotina que eu vou conseguir identificar você e trabalhar você. Eu vou conseguir te ajudar a exatamente nesse ponto de você ter o seu dia a dia, não parar a sua vida para fazer uma dieta, por exemplo. A gente não precisa disso. Parar a sua vida para fazer essa alimentação. Não é assim. A alimentação, ela entra de uma forma muito querida. Ela entra de uma forma, assim, para te ajudar. Igual eu disse anteriormente, para descansar suas células. E com isso, vocês conseguem incluir as estratégias excelentes, nutricionais, que não são difíceis de fazer, são super fáceis, práticas, no dia a dia. É aí que está o grande lance, é você incorporar a sua rotina, o seu dia a dia, dentro do que é ideal para você. E aí, dentro disso, a gente consegue colocar vocês num patamar muito diferenciado, com uma alimentação que vai favorecer muito todos os outros departamentos também, todas as outras áreas também que você conseguir. E até mesmo não sentir dor. Você pode, com a alimentação, não sentir mais dor, aquele peso nas pernas, um braço cansado. Você percebe isso gradativamente e é bem. Quando você percebe isso, é uma vitória. E aí você não quer largar mais. Você diz, nossa, era muito simples. E aí, às vezes, as pessoas complicam tudo. Por que complicam? Porque acham que é muito difícil, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu não sei o quê. É muita desculpa. É pegar e fazer. Quando você pega e faz e não olha muito para os lados, você consegue ter uma direção e você consegue exatamente fazer o simples, que é o mágico, que é o mais importante. É simples. A alimentação saudável, gente, ela é simples. A alimentação anti-inflamatória é mais simples ainda. O que vocês precisam de orientação. E o profissional precisa que você passe para ele como funciona o seu dia a dia. Isso faz toda a diferença. E o alimento não deve ser seu inimigo, ele é o seu melhor aliado. Agora a gente tem que entender qual alimento é esse, né? A gente precisa entender o que a gente vai precisar colocar no dia a dia, os detalhes que fazem toda a diferença para vocês. Eu trouxe aqui para vocês alguns ingredientes, porque fazer aqui agora seria um pouco complicadinho no sentido do tempo também e de fazer algumas peripécias. Então, eu vou convidar vocês para irem no meu Instagram. A gente vai fazer uma live e eu vou fazer receita por receita. Mas eu não vou deixar vocês curiosos. Eu vou trazer aqui 3 receitas que vocês já vão conseguir entender que é super simples e faz uma diferença enorme para vocês no dia a dia. Então, por exemplo, vamos começar lipedema com sal de ervas. Isso aqui é uma receita que vocês precisam, para quem tem lipedema já pode fazer. O que seria isso? Sal de ervas. O sódio, ele também acumula, ele vai te ajudar a reter muito líquido. Então, a gente precisa diminuir o sal da alimentação. E esse sal de ervas é exatamente isso, ele vai te agregar, ele vai diminuir muito, muito, muito o sódio, vai te agregar com fitoquímicos maravilhosos, que é das especiarias, e você vai conseguir tirar esse sal e colocar um tempero maravilhoso. Só o cheiro aqui já está assim, divino. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho manjerona, não sei se dá para verem aqui nessa câmera. Eu tenho manjerona. Vamos trocar de câmera.
Deu? Ó, manjerona é uma ervinha desidratada. Eu tenho orégano. Eu tenho salsinha. Eu vou ter aqui, esse daqui, sálvia. E eu vou ter também cheiro verde, que é a cebolinha também, com alguns com a salsinha, outros só a cebolinha. Dentro dessas especiarias aqui, se eu contar para vocês o tanto que tem de nutriente e o cheiro maravilhoso, vai enriquecer tanto a sua dieta, né? A sua salada, o seu creme, até sua pasta, sua massa sem glúten. E o sal. O sal é importante vocês entenderem que o sal é o sal marinho integral. Nós deveremos não utilizar aquele sal comum refinado, que ele tem processo químico no refinamento e não é um processo interessante para a nossa questão aqui. A gente quer uma dieta anti-inflamatória, então a gente precisa adquirir um bom sal de cozinha, que é um sal marinho integral, ok? O que essa receita faz? Ela simplesmente vocês vão bater num mixer e deixar para utilizar no lugar do sal. Então, vocês vão utilizar uma parte de sal para 1, 2, 3, 4, 5 partes de especiarias. É muito interessante isso aqui, eu quero entender depois vocês, mas depois eu vou fazer todas especificamente separadinhas para vocês, tá? Eu pulei aqui, né, que eu ia falar do suco verde ali. O suco verde, quem conhece no Instagram já viu que eu já falei várias vezes o suco verde, mas eu vou fazer para vocês passo a passo, porque o suco verde ele não tem água. O ideal é que ele não tenha água. O que é não ter água? O suco verde, a água dele é a água dos vegetais. É a água do pepino. É a água da couve, do gengibre, da salsinha e da maçã. Quando a gente coloca todos esses ingredientes e bate no suco, o que a gente vai ter de resposta? Um suco totalmente detoxificante, antioxidante, riquíssimos em nutrientes e com que você vai agregar na sua manhã. Imagina você acordar e tomar um suco verde. Você já acorda fazendo ajudando o seu processo de desintoxicação natural que todos nós temos. Isso é bem importante. Além de ativar o sistema imunológico, gengibre ativa o sistema imune. O gengibre também é uma especiaria que ele é termogênico. A salsinha ajuda na retenção de líquido. A clorofila da própria folha, essa aqui é a couve, mas a gente pode também ter outras folhas verdes escuras. Ela vai atuar nesse processo de antioxidante, ajuda muito o processo hepático. E a maçã, ela vai fazer uma limpeza, ela é riquíssima em ácido málico. Né? E para quem gostar, pode colocar umas folhinhas de hortelã também para dar aquele cheirinho, aquele gostinho mais de hortelã, que também agrega bastante, né? A hortelã, ela é uma plantinha que ela é antimicrobiana, ela vai ajudar bastante num todo e o suco fica bem gostoso. Esse suco, geralmente, quando eu passo para vocês, nesse processo da dieta anti-inflamatória, eu peço para vocês coarem o suco. Por quê, Silvana? Mas coar não, deixa ele grosso, com fibras e tal. Depende do paciente. Por quê? Quando a gente coloca para coar, é porque eu preciso que esse suco passe mais rápido pelo estômago e chega no fígado, para me ajudar ao processo de detoxificação. Quando eu coloco esse suco, eu tomo ele com fibra, ele fica um pouco mais parado no estômago e ele não vai fazer esse caminho rápido para mim. Então, não é que nem é certo nem errado, depende do seu momento, o que eu quero com você, desse suco também, ok? Mas, geralmente, eu gosto de usá-lo para fazer essa questão do detox. A outra receita é essa maravilha aqui. Essa receita, gente, ela vai fazer no seu dia a dia muita diferença, que são as sementes. Vou colocar aqui. Ai, semente de abóbora, que eu deixei cair um pouquinho. Semente de abóbora e a semente de girassol. Não sei se dá para ver. Aqui deu, né? Isso, semente de girassol. E eu uso também, que fica bem gostoso, o gergelim. O gergelim, semente de abóbora e a semente de girassol, eles atuam
na retenção de líquido, no sistema cardiovascular, no sistema imune, na saciedade. Você consumindo essas sementinhas. Eu gosto de triturá-las e consumir como snacks, ou consumir com as frutas ou com salada. Se vocês fazem isso ao longo do dia, 2 colheres de sopa somente, vocês vão ter tanto nutriente e muito ativa também, até pessoas que têm problema com sono, às vezes tem uma insônia e quer trabalhar com essa questão do sono, elas ajudam, porque as 2 sementes que mais têm triptofano, que é a de abóbora e a de semente de girassol, elas têm muito magnésio e o triptofano. O gergelim também agrega na questão desse sinergismo dessas sementes. E além de dar todo um charme aqui gostoso, ele fica bem apetitoso, porque às vezes algumas pessoas acham que a semente de abóbora é mais amarga, e quando a gente coloca as 3 juntas, fica um resultado bem interessante. E um sabor bem peculiar, assim, bem bom. E eles também são antioxidantes. Então, o que vocês estão colocando com essas 3 receitas aqui, somente essas 3 receitas, o que elas vão te dar? Elas vão te dar magnésio, potássio, zinco, fibras, carotenoides, flavonoides, triptofano, complexo B, vitaminas, é muita coisa. E olha que nem é super simples. Você simplesmente vai colocar no seu dia a dia, na sua própria comida, no seu prato. Né? Então, ou então comer aos pouquinhos e dar uma saciedade que até o final do dia, ao longo do dia, vocês vão conseguir fazer com que dá um alívio, assim. E também pode melhorar o seu sistema digestório, porque elas vão auxiliar também na questão do trânsito intestinal. Por quê? Porque tem fibras. Por ela ser rica em fibras, ela tem essa capacidade, principalmente o gergelim também, por isso que eu agreguei o gergelim, que ele vai ter uma fibra solúvel também que ajuda bastante. Então, são sementes poderosas e ela está dentro do script da dieta anti-inflamatória. Então, por que não? Como que é simples, né? A dieta anti-inflamatória é muito, 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 muito mais simples que vocês imaginam. Tá? Então, assim, eu trouxe essas 3 que são bem práticas, vocês já podem adquiri-las, fazer em casa, super fácil, e conseguir com que o seu dia a dia seja mais nutritivo, mais gostoso, mais saciado, não vai ter aquela tanta vontade de comer coisas que você não deveria comer e às vezes quer, e às vezes isso aqui, só de ter esses tantos de nutrientes aqui, você já dá uma acalmada no seu sistema. Por quê? A alimentação saudável, nutritiva, ela faz isso. Ela deixa você com menos fome, porque muitas vezes vocês não têm fome de comida, é fome oculta. É fome, às vezes, de algum nutriente que falta. Muitas pessoas falam assim, nossa, Silvana, eu tô uma fome não sei de quê. Então, assim, entendi. Aí eu vejo no exame, ela não tem zinco nenhum no exame dela. Então, o que ela tem? Ela tem falta de alguns nutrientes específicos, e aí dá essa vontade de comer qualquer coisa aí você come aquilo, nossa, não era isso. Eu estou com fome de novo. Era uma coisa salgada. Aí eu quero uma coisa doce. E aí tem toda essa questão que eu disse, microbiota, nutrientes faltando, esses ajustes todos que nós precisamos colocar em dia. E é um convite que eu faço a vocês. Colocar a sua alimentação de uma forma mais consciente, sua alimentação de uma forma que seja gostosa, que ninguém aqui precisa comer coisas ruins. Pelo contrário, é mudar a chave, igual a doutora Mônica falou, ver o seu momento, mudar os hábitos e engrenar aí nesse tratamento conservador do lipedema. Então, agradeço muito, muito obrigada por me ouvir, pelo convite, por estar aqui com a Clínica Ravivari, e eu aguardo vocês na live com as receitas depois que eu vou fazer para vocês. Muito obrigada.